Outra vez, bom dia. Vamos ficar de pé, por favor. No Velho Testamento há um livro que se chama Sofonias. Sofonias, no capítulo 3, versículo 17, diz exatamente aquilo que vamos cantar. O Senhor está no meio de ti, poderoso, para te salvar, se deleitará em ti com alegria. Então vamos cantar palavras do Velho Testamento, vamos cantar palavras da Palavra de Deus, vamos cantar o Senhor está no meio de ti, poderoso. Está no meio de ti, poderoso, para te salvar, se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. O Senhor está no meio de ti, poderoso, poderosíssimo, poderosíssimo. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. O Senhor está no meio de ti, poderoso, para te salvar. Vamos cantar. O Senhor está no meio de ti, poderoso, para te salvar, se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. Vamos orar. Eu vou pedir que a nossa irmã Natália possa dirigir-nos nesta palavra de oração. Nossa irmã Natália, pode dirigir-nos numa palavra de oração? Sim, pode ser. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pelo dia, semana, te pedimos pelos nossos irmãos que não puderem estar aqui, os irmãos enfermos, os irmãos que estão passando necessidades e enfermidades. Te pedimos que abençoe nós, essa ceia, e fale conosco, Senhor. Abençoe a nossa semana. Amém. Amém. Sim. Ainda de pé, vamos cantar os parabéns a quem fez anos durante esta última semana de casamento, de batismo, de nascimento. Evidentemente, estamos muito interessados em cantar os parabéns a quem fez anos durante esta semana. Inclusive, fez 20 e poucos anos. Cada perna. Vamos cantar os parabéns. Também o pastor Alexandre Glória fez anos também esta semana. Então os dois irmãos fazem anos no mesmo dia. E também a Sandra Castro. Vamos também cantar os parabéns à distância a estes dois nossos irmãos. Vamos cantar. Desejamos caminhando para o céu.
assentar-se, por favor. Todos os povos, criação sua, adorai ao Eterno. Vamos cantar. Primeiro dia de março e, portanto, não podíamos deixar de mostrar como é que estavam os bolos ontem à tarde. Ontem à tarde, a propósito da vida com propósitos, a propósito do estudo do livro Talmidim 52, alguns irmãos continuam a reunir-se, dois livros, e, portanto, duas irmãs ontem presentearam os presentes com estes dois bolos, de que uma parte foi degustada hoje, mas isto só mostra o profundo amor, o carinho, a camaradagem, a irmandade que entre nós existe, e fica aqui o desafio. Mesmo que não tenham conseguido... como? Exatamente. Mesmo que o desafio é esse também, não, claro que não. Mesmo que não tenham começado o estudo, não há problema. Algum de vós estará a pensar, mas agora vou começar. Não há problema nenhum. Quer o pastor Jonas, que hoje infelizmente não pode estar e pelo qual devemos orar, o pastor Jonas pede as nossas orações. O trabalho que está a desempenhar neste momento é muito duro para si próprio, a sua saúde está a ressentir-se do trabalho que está a ter, inclusivamente está também escalado normalmente para trabalhar ao fim de semana e, portanto, vamos orar nesta manhã também pelo pastor Jonas, pela orientação da sua vida também profissional, para além do trabalho académico que está a realizar, mas certamente o pastor Jonas não se importará que algum de vós queira começar o estudo do livro Talmidim 52, e estou certo que a Paula também não se importa se algum de vós começar agora a estudar a vida com propósitos, está bem? Então, eu sei que só faltam 3 semanas, mas não há problema nenhum. Quem quiser ao sábado pode estar presente no estudo destes 2 livros, neste mês que é o mês da evangelização. Este é o mês em que a Igreja se vai
decisivamente voltar para evangelizar. E isso só pode ser feito por cada um de nós. Não temos nenhum canal de televisão, não temos nenhum canal de rádio, mas temos-nos a nós. E o casal Uria, para além do trabalho que faz cada semana com a impressão e o trabalho de elaboração do boletim, esta semana nós temos um bónus no boletim, que são estes 3 exemplares de um convite. Então, cada um de vós recebeu 3 convites. A ideia é que não os possamos deixar em qualquer lado. A ideia é que falemos com alguém a quem entreguemos diretamente, pessoalmente, este convite. Claro que este convite está, sobretudo, feito para o culto de aniversário que vai ocorrer no dia 22 de março, e teremos então como pregador especial o pastor David Booth, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos, através destes convites, chamar alguém para o conhecimento de Deus. Então, vamos orar, vamos interessar-nos por este trabalho. Se cada um de nós falar esta semana com 3 pessoas, imaginem o que pode acontecer na cidade da Figueira da Foz. Então, através deste papel, vamos pedir a orientação de Deus para que outros se juntem a nós. Não pelo facto de querermos muita gente só porque temos gente na igreja. Não, porque cada pessoa significa que está mais próximo de Deus, significa que aceita que Deus quer fazer parte da sua vida. Então vamos orar por este mês, por todas as atividades que vão ser feitas, nomeadamente os cultos de domingo de manhã. Vamos orar então por cada um de nós, para que assim possa ser possível chamarmos mais gente ao conhecimento de Deus. Este é o mês da evangelização, é o mês em que cada um de nós vai então levar Deus aos outros. Claro que temos a participação na internet. Através da página da Igreja no Facebook, através do nosso canal no YouTube, vamos aproveitar as redes sociais, vamos aproveitar as novas tecnologias para que outros possam vir ao conhecimento do trabalho que é feito na Igreja Batista da Figueira da Foz. À terça e à quinta-feira, às 7h30, o irmão Nuno continua a desenvolver a sua aula de Pilates. São muitas pessoas que vêm à nossa igreja, então vamos continuar a orar pelo Nuno, vamos continuar a orar por este ministério e que assim possa ser possível também levar Deus ao coração de outras pessoas. Vamos continuar a orar e a estar presentes no culto de quarta-feira. Estamos a aproximar do estudo do Evangelho de João, tem sido uma bênção o estudo deste Evangelho. Vamos então orar, interessar-nos e participar no culto de quarta-feira às 20h30. Vamos orar pela reunião das Débora, que incansavelmente, semanalmente, há muitos anos, continuam a orar pelas pessoas da Igreja e por outras pessoas que têm vindo ao conhecimento de Deus. Vamos então orar por cada uma destas atividades e que assim possa ser possível nós evangelizarmos, cumprirmos então o mandamento de Jesus que disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Não vamos... Sim, faz favor. Só queria dizer que, em relação ao boletim, o trabalho primordial é do irmão Luís, que faz a sua impressão, a impressão do boletim, gratuitamente. É verdade, muito bem. Muito obrigado. É verdade, a impressão do boletim é uma oferta do casal Luís Glória. Vamos então, assim, procurando com vontade e com a disponibilidade de todos. Temos também a agradecer, não sei se repararam, mas hoje temos uma visibilidade da nossa igreja que não existia, não é? Este material que foi colocado aí resulta de várias boas vontades, resulta também do pagamento, de algum pagamento que a igreja terá de fazer, necessariamente, mas o trabalho que está aí feito foi feito por uma artista plástica da Figueira que não é da igreja, mas que ofereceu o seu trabalho gratuitamente. Portanto, o design das montras é trabalho oferecido por alguém que nem sequer é da nossa igreja. O irmão Luciano já colaborou também e entre as 18 e as 23 horas um projetor ilumina o versículo que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E assim, com a boa vontade, com a disponibilidade de todos, é possível que as nossas instalações possam ser cada vez mais atrativas, de acordo com o desafio que foi lançado, não por nós, mas para que assim outros possam também vir ao conhecimento de Deus. E, portanto, um profundo agradecimento da Igreja a todos os irmãos que estão a disponibilizar os seus recursos, as suas vontades, para que nós possamos levar então Deus ao coração de outros. Vamos também nesta hora, enquanto cantamos o coro Eis-me aqui, vamos dar, vamos ofertar, vamos contribuir.
nenhum dos presentes que foi convidado para estar aqui se sinta minimamente disponível para participar neste momento. Esta é uma atividade dos membros da Igreja, esta é uma atividade nossa, é uma atividade em que nós compartilhamos uma parte daquilo que Deus nos tem proporcionado para o seu serviço. Então vou pedir que o irmão Luís Glória possa recolher as ofertas enquanto cantamos: eis-me aqui, Senhor, venho-me render, eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Que nós possamos entregar a Deus aquilo que é de Deus, em oração, sem que a mão direita veja o que a mão esquerda está a ofertar, sem que a pessoa que está ao nosso lado se interesse minimamente por aquilo que nós estamos a fazer. É em ato de oração, conforme considerámos na semana passada, não com uma lógica de imposto, não com uma lógica de dízimo, não com outra qualquer lógica que não seja a vontade do nosso coração, de procurarmos dar aquilo que é importante e decisivo. Cada cêntimo que é ofertado neste culto é usado para a Igreja. Então, vamos cantar, vamos nos disponibilizar, vamos oferecer. Eis-me aqui, Senhor, venho-me render. Eis-me aqui, Senhor, venho-me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Do dia 28, pela bênção, por estes dois rapazes que também te aceitaram como único e suficiente Salvador. Ó Pai, é uma alegria realmente ter dois filhos, que são teus filhos também, meu Deus. Neste momento também te quero pedir por cada um irmão aqui presente, continues a dar tudo aquilo que eles realmente desejam, que realmente as suas vidas sejam uma bênção para ti, meu Deus, também. Ó Pai, neste momento também te quero agradecer pelos dízimos e ofertas aqui, ofertadas com coração, com humildade, para a tua obra. E é isso que esta direção vai fazer, que eles sejam unicamente, exclusivamente, para a tua obra, meu Deus. Tudo isto te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Só mais duas informações. A primeira é que para as vozes da rádio, então estamos a preparar uma participação para o dia 22 de março. Então quem está interessado em participar no coral da Igreja, hoje às 16 horas. Então, 16 horas vamos ensaiar, e também notícia de alguns irmãos que precisam das nossas orações por razões de falta de saúde. A esposa do nosso irmão Vitali, Svetlana,
foi operada, ela mandou uma mensagem a dizer que está tudo bem, correu bem a sua operação, à mão, e portanto vamos orar agora pela sua recuperação. Também a nossa irmã Ivone, depois de alguns meses sem estar connosco, hoje está recuperada, ou semi-recuperada da sua doença. Vamos continuar a orar por ela para que Deus a acompanhe também na sua recuperação. O filho do casal Abel Fajardo também já está em casa, graças a Deus. A operação correu bem melhor do que aquilo que parecia à primeira vista, não foi intervencionado com corte, foi via laser, e portanto vamos orar por este ainda jovem, mas que Deus também colabore na recuperação deste nosso irmão. Sim, irmã Esmeralda? Vamos orar então pelo irmão da nossa irmã Esmeralda, na sua falta também de saúde. Sim, a Fátima também, graças a Deus, teve notícia de que a sua intervenção cirúrgica resolveu o problema, então vamos orar pela sua condição física e também, obviamente, que este episódio possa fazer com que ela se aproxime de Deus. Bem, o Dani Felizardo agradece as orações, ele está a continuar a fazer aqui na rádio e está muito confiante no Senhor, mas agradece o cuidado de cada um. Graças a Deus. Também gostava de pedir por um jovem que é amigo do Sami, que está já em estado vegetativo. Ele é da Figueira da Foz, eu não consigo saber a quem ele pertence, mas ele mora em Lisboa e foi um jovem que detectaram um tumor cerebral, mas que não era cancerígeno, mas só que a operação não correu bem e ele teve hemorragias e está realmente já ligado à máquina e está a passar. Nós oremos pelos amigos também que estão ali com ele, que estão a sofrer. Muito bem. Então, há um casal que está agora na Figueira, que eu tenho falado com ele só através de Messenger, porque ela começou a trabalhar ao domingo, são crentes, não têm conseguido vir à igreja, mas pedem as orações da igreja e logo que possam estarão connosco. Muito bem. Vamos orar, então, cantando cada um dos assuntos que foi aqui apresentado. Quero também, mais uma vez, fazer referência que está aqui um local para que os irmãos possam ofertar especificamente para o ministério da Ana. Então vamos também orar pela Ana, vamos contribuir, vamos interessar-nos por este ministério e quem quiser então pode fazê-lo voluntariamente e pode, quando quiser, depositar aqui a sua oferta, que será integralmente canalizada para a Ana. Vamos cantar orando. Este é um coro que diz: já falaste alguma vez com Deus, confiando nos anseios teus, se o buscares em nome de Jesus, Ele te ouvirá. Então, que cada um de nós possa cantar este coro, pensando nos assuntos que foram aqui apresentados, noutros que eventualmente passarão pela vossa mente e pela nossa mente enquanto cantamos, e vamos assim preparar-nos também para ouvir a palavra de Deus. Já falaste alguma vez? Já falaste alguma vez com Deus, confiando nos anseios teus, se o buscares em nome de Jesus, Ele te ouvirá. Conta a Deus o que te aflige, pois o teu fardo é mais suave que a noite, o melhor amigo é Cristo. Ele te responde.
lamentamos a ausência de tantos irmãos hoje, naturalmente justificados, particularmente os que estão doentes e também aqueles que, infelizmente, também têm que trabalhar ao domingo e por isso não podem estar connosco. Mas vamos pedir ao Senhor que, como temos feito, que abençoe a cada um e também, naturalmente, pedindo que o Espírito Santo nos oriente em tudo, para que em tudo façamos a vontade do nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo. Naturalmente, não vou dividir o meu tempo e o vosso da melhor maneira, falando em duas situações diferentes. Ou seja, o tema evangelização está ali, e também na ceia do Senhor, e vou tentar realmente terminar à hora. Ora, como estão a ver ali, o melhor antídoto, podem estar descansados que não vou falar no vírus. Toda a gente está mais que informada e naturalmente há duas situações. Uns que desvalorizam, outros que sobrevalorizam. Uns falam que isto vai passar o mais rapidamente possível, esperamos que sim. Outros mais alarmistas, talvez, ou mais preocupados também, e com certa razão, falam em 1 milhão de infectados em Portugal. Os jornais dizem, e parece-me que a comunicação social até está ansiosa por encontrar o primeiro infectado em Portugal. Mas, enfim, isto é um grande negócio. Já há máscaras a vender a 1000 euros. Eu não compro nenhuma, podem estar descansados. 1000 euros por máscara. Então, fazemos uma tampa de uma Coca-Cola, depois com uns elásticos e temos uma máscara feita. Mas, não vou falar disso, mas vou falar realmente do vírus mais importante e mais perigoso para a humanidade e que poucas pessoas falam. Qual é esse vírus? O pecado. Todos sabem. O pecado é um vírus que começou na queda, naturalmente, como sabem, e foi andando através de todos os tempos, e esse vírus mata. Nós temos a tendência natural, humana, de estar muito preocupados com o nosso corpo. É natural, é absolutamente natural. Mas esquecemos o mais importante. Jesus mesmo disse o quê? Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas tenham medo daqueles que podem matar a alma. Mas, infelizmente, a nossa humana é materialista e, portanto, logicamente, pensamos sempre mais no corpo do que no resto. Mas nós temos que fazer contramão. Nós temos que fazer o contrário. Nós somos chamados para anunciar um Evangelho Salvador, mas sabem porquê? Li esta semana que 80% das pessoas que ouvem falar de Cristo no mundo rejeitam. 80%. E só 5% dos cristãos se interessam por falar a outro de Cristo. Já viram esta estatística terrível? Eu creio que isso não acontece na nossa igreja. Não acredito que só 5% de nós está interessado em falar aos outros de Cristo. Não acredito. Mas a estatística mostra que no mundo, realmente, só 5% de pessoas se interessam pela alma do outro. É muito pouco, não é? Não acham? Como é possível nós passarmos, por exemplo, uma semana, um mês, sem falarmos a uma pessoa de Cristo? E o que é falar de Cristo? Por outro lado, há também muitas pessoas que vêm ao conhecimento de Cristo, mas não aceitam. Vão embora. Porquê? É o método de evangelismo. Nós estamos no mês da evangelização. Qual é o método que vamos usar? Na conversa com as pessoas, que é o melhor método que há, claro.
o evangelismo pessoal, cara a cara. Então, como é que nós vamos usar? Muitas vezes nós começamos a dizer à pessoa: olha, venha à nossa igreja, venha, porque olha, você está doente, vai ser curada. Olha, você tem falta de dinheiro, Deus vai ajudá-lo. Você precisa de um carro, ei, pronto. Há dias até vi que um pastor, desculpem-me os nossos irmãos brasileiros, mas eles sabem melhor disso que eu, que comprou um grande carro, um topo de gama, e entrou com ele pelo templo e os crentes foram todos bater no carro, todos contentes. O pastor no carro, mas eles não a bater no carro todos contentes. Ora, isto é realmente incrível. Isto é incrível. Ora, é isso. Nós não devemos levar a pessoa a pensar que vindo para a nossa igreja os problemas acabam todos. Você vai ser muito feliz. Você vai encontrar tudo de bom. E depois a pessoa chega a um ponto que diz: afinal não é assim. Afinal aquela igreja também tem problemas. Afinal também há coisas que não estão totalmente bem. Mas como pode ser? Quem pode pensar uma coisa dessas? Quando nós viemos para a igreja, ou quando alguém vem para a igreja, não pense que vai encontrar tudo bem, porque não vai. Porque nós somos imperfeitos. Como é que podemos, imperfeitos, fazer uma coisa perfeita? Não podem. Então, nós não podemos falar assim de evangelização. Sabem como é que nós temos que falar de evangelização? É levar a pessoa a pensar e a crer que é um pecador. Um pecador que, perante Deus, está irreconciliável. E só há uma coisa que o pode reconciliar com Deus, que é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E então, primeiro, a pessoa tem que entender que é um pecador. E que é um pecador perdido. E que precisa de um Salvador. Agora, eu sei que isto é muito fácil dizer daqui. Agora, dizer a uma pessoa amiga, a um nosso amigo: olha, você é pecador. Ui! E então, sobre a senhora, se disser que é pecadora, ela fica terrivelmente a pensar que nós estamos a dizer uma coisa absurda. Somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E só temos uma solução. É Cristo. É aceitar o nosso pecado, é arrependimento e fé. Como é que diz a palavra do Senhor? Ou arrepende-te, diz João Batista, começa logo a sua pregação dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não vem dizer: olha, vem para aqui, vem para o reino, porque isto aqui vai ser tudo uma maravilha. Nada disso. Essa pessoa está a ser enganada. E quantas pessoas abandonam exatamente depois de verem o falso Evangelho que é pregado em muitas igrejas do nosso mundo? É a ideia da prosperidade. A ideia da prosperidade é uma coisa horrível. Horrível. Vem de tudo. Até a saúde. A tudo quanto não dá. E quando nós oramos por uma pessoa e ela morre, nós ficamos com muita pena, com muita saudade, mas sabemos que essa pessoa, que se está em Cristo, vai viver eternamente com Cristo, e nós só temos saudade, mas com muita alegria, porque aquela pessoa está no reino de Deus. Isto não é ilusão, isto é o que diz a palavra do Senhor. Então, o melhor antídoto para o pecado é a evangelização, mas temos que ter cuidado da maneira como apresentamos esta evangelização. Evangelizar é levar a pessoa a entender o Evangelho. E o Evangelho de Cristo é este: arrependa-te e crê. Arrependei-vos e crede. E depois de nosso arrependimento, dos pecados que temos cometido, do facto, não é só dos pecados, é do facto de sentirmos que somos pecadores. Até por pensamento. Quem é que nunca teve um pensamento mau aqui? Jesus diz claramente: se nós olharmos para um homem ou uma mulher, olhar para outro sexo com intenções malignas, como ainda estudámos no sábado passado, não foi? O que é que nós estamos a fazer? Estamos a adulterar. Se nós nos irarmos contra um irmão e não lhe perdoarmos, o que é que nós somos? Assassinos. Quem é que nunca
teve um mau pensamento? Quem é que nunca olhou para outro sexo com sentimento malicioso? Não estou a dizer que não se possa olhar para outra pessoa e naturalmente gostar e achar beleza. Nada disso. Não é isso. É olhar com sentimento realmente pecaminoso. Quem nunca o fez? Quem nunca defraudou alguém em alguma coisa? Todos nós somos pecadores. Então só temos um antídoto para isso. É o sangue de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem, falando com um amigo virtual, que por sinal é médico e muito conceituado, eu gosto muito de falar com ele, falar sobre esse grupo, e ele respondeu-me: não é o sangue, é o amor. E eu respondi: pois é. Esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi derramado por amor. Portanto, tem certa razão. É o sangue que é derramado por amor. E Cristo nos salvou e derramou o seu sangue na cruz do Calvário por amor. E é esse sangue, como acabámos de cantar, logo no segundo hino da escola musical, que não combinei nada com o irmão Fernando Silva, dizia: o sangue de Jesus que me lavou, me lavou. O melhor antídoto, portanto, é o sangue de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos lavou, e diz um outro hino, e ficámos mais salvos do que a neve. Será que alguém está aqui que ainda não tem este conhecimento, ou que ainda não tem esta experiência de se sentir lavado, purificado pelo sangue de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20, e certamente os pastores, os pregadores que nos vão seguir durante este mês vão falar sobre a grande comissão, e lá está: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, ensinando-os. Nós estamos a estudar ao sábado, como sabem, Talmidim, e este livro diz-nos que cada um de nós deve ser um discípulo. Cada um de nós deve ser um mestre, discípulo de Cristo e mestre para o outro, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E depois passamos para a outra fase, para a segunda parte, que é exatamente a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, nós sabemos muito bem que há denominações que nós respeitamos, que chamam porventura, e a própria Igreja Católica chama-lhe sacramento. Quanto a nós, não é um sacramento, é uma ordenança ou um mal. Qual é a diferença? O sacramento dá a ideia de que este ato do Senhor dá graça. Mas essa graça não é exatamente aquela que, enfim, alguns pensam que seria necessário fazer. Por exemplo, a Igreja Católica, como sabem, tem 7 sacramentos, não é? E vocês não sabem todos muito bem quais são. Desde a extrema unção ao matrimónio. Eu às vezes a brincar digo até, é verdade, que os padres são muito infelizes. Sabem porquê? Porque não têm os 7 sacramentos, têm só 6. Não casam, o matrimónio é um sacramento, mas como é? Mas não é. Não há sacramentos. Isso é uma ideia da Idade Média, que foram arranjar 7 sacramentos. Há 2 ordenanças em memória. Fazei isto em memória de mim. E podem abrir, se desejarem, a palavra em 1 Coríntios, como sabem, capítulo 11, e vão ver o que a palavra diz e que Paulo ensina acerca da maneira como vamos fazer este memorial. É tomar o pão e o cálice simplesmente simbólicos. Não está ali nem a transubstanciação, nem a consubstanciação. Não está ali o que Lutero pensou, o que Calvino pensou, mas mais de acordo com Zwinglio, que dizia: é simplesmente simbólico.
Não é, portanto, não está ali no pão e no vinho, não existe nem o Espírito de Cristo. Não está lá Espírito nenhum. O pão é pão, o vinho é vinho e continua a seguir a linha dos outros alimentos. Mais nada. Não podia ser de outra maneira. Portanto, é simplesmente simbólico. Mas isto não significa que não seja importante. Jesus disse, fazei isto todas as vezes. Ontem há tanta ideia contrária, há tanta heresia. Dentro de todas as religiões há muita heresia. E ontem ouvi um pregador a dizer que a ceia do Senhor não é necessária. A ceia do Senhor é completamente desnecessária. Não foi, era a ceia dos judeus, mas agora não. Não conhece então a palavra de Deus e Jesus disse, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Em memória de mim. E como? Primeiro, examinando a sua vida. Examinando o seu coração. Vendo aquilo que está mal na sua vida, pedindo perdão a Deus por meio de Cristo e então purificado, salvo, como eu já disse, alvo como a neve, não por nós somos pecadores, mas o sangue de Cristo nos resgatou e nos purifica de todo o pecado. Então, nós vamos tomar esta ceia como uma ordenança. Uma ordenança. A outra ordenança que está incluída na palavra de Deus, claro, como bem sabem, é o batismo. O batismo é uma ordenança muito, muito importante. Marcos diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. E diz também que aquele que crer e for batizado será salvo. Se ficássemos só nessa parte, iríamos dizer, então o batismo salva. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não. O resto da passagem que é que diz? Mas o que não crer será condenado. Quer dizer, não diz o que não crer e não for batizado. O batismo é uma maneira de nós testemunharmos aos outros que fomos salvos, que somos crentes em Cristo. E então o batismo não salva. O batismo não tira pecado nenhum. Por isso mesmo nós, claro, não aceitamos o batismo infantil, porque Cristo morreu para tirar o pecado original. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim por outro homem saiu o pecado do mundo. Refere-se ao pecado original. Portanto, o batismo não salva ninguém, mas o batismo é uma consequência da nossa salvação. É a mesma coisa com as boas obras. As boas obras não salvam ninguém. Nenhum ato exterior pode salvar ninguém. As boas obras não salvam. As boas obras são uma consequência da salvação. Mas a passagem que nós conhecemos muito bem diz, mas Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. E qual é a maior boa obra que nós podemos fazer? É levar uma alma a Cristo. Então, para terminar, o meu apelo, o apelo da Igreja, naturalmente de todos nós, é que possamos, durante este mês, falar às pessoas, mas falar com esse sentimento, não usar estratagemas para que as pessoas venham à Igreja, ou para que venham, não usar nada disso. Temos que falar às pessoas do facto de que elas são pecadoras, têm que reconhecer o seu pecado e têm que aceitar a Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida. Isso é evangelizar. É o Evangelho perfeito. De outra maneira, estamos a deturpar o Evangelho de Jesus Cristo. A boa nova. Qual é a boa nova? Eis que nasceu quem? O que é que nós dizemos no Natal? Eis que nasceu o Salvador. Eis que Deus está conosco. Eis que o Emmanuel está aqui. E o Emmanuel veio até nós. Vão e vede a boa nova. O Evangelho chegou. Vamos anunciar este Evangelho com todo o entusiasmo. Vamos certamente apoiar os pregadores que vêm até nós durante este mês e certamente se cada um de nós fizer a sua parte,
então sim. De outra maneira, se não for a igreja toda a falar de Cristo ao seu vizinho, a falar ao amigo, a falar ao inimigo, não interessa. Se não for a igreja toda, estará mais um mês, passará mais um mês e não haverá diferença nenhuma na nossa comunidade. É preciso que cada um de nós sinta, eu estou a falar para mim, que cada um de nós sinta esta responsabilidade de falar ao outro de Cristo. Mas falar realmente a boa nova, falar o Evangelho, falar na necessidade que cada pessoa tem de realmente aceitar a Cristo como Salvador e de ser um salvo. E não ter medo da morte, e não ter medo de qualquer outra coisa, porque, como Paulo diz, quer morramos, quer vivamos, com o Senhor. Porquê tanta gente em pânico? Porquê? Porque não tem esperança de vida eterna. Porque não tem esperança que vai realmente viver eternamente com Deus. Porque senão não havia tanto medo, tanto pânico. Naturalmente, nós estamos preocupados, como disse no princípio. Mas não, essa preocupação não vai tornar-nos amargurados, desesperados, etc. Não. Nós temos um Salvador, nós temos um Cristo que já nos salvou. Quem pode dizer isso de coração? Quem pode dizer realmente, eu aceito este Salvador, eu aceito este Evangelho? Não é a Igreja. Não é a Igreja. Ontem falámos também no facto de muitas igrejas fazerem muitas campanhas e depois são cheias de pessoas. É muita gente, muita gente. O pastor Jonas falou nesse assunto ontem. Muita gente, muitas, milhares e milhares de pessoas. Sabem que prevê-se que no Brasil, por exemplo, dentro de 10 a 15 anos, mais ou menos, mais da metade dos brasileiros sejam evangélicos. O que é que isso interessa, meus irmãos? O que é que isso interessa? Essa avalanche faz-me lembrar o tempo de Constantino, quando Constantino, o imperador, em 313, como sabem, deu liberdade de culto aos cristãos, os pagãos todos entraram na igreja. Todos. Até o Constantino dava uma certa quantia e dava um fato branco para se batizarem. Tanta gente entrou na igreja. Sabem o que aconteceu? A igreja morreu. A igreja morreu. Quer dizer, a igreja tornou-se pagã. Exatamente, autenticamente pagã. Porque todos entraram sem conversão, sem salvação. Era porque era chique. Agora, qualquer dia pode acontecer também no nosso país ser chique entrar numa igreja evangélica. Mas se não houver conversão, não vale a pena. Não vale a pena. Porque não é um nome que salva ninguém. Não é ser evangélico, ser católico, ser isto, ser aquilo. Não interessa nada. Quando chegarmos ao céu, vão perguntar-nos o que é que fizeste de Jesus chamado Cristo. Não vão perguntar a nossa denominação. Conta-se que certa vez alguém morreu e chegou ao céu e perguntou-me, estava na situação, claro, olha, aqui há católicos? Não, católicos aqui, nem pensar. O quê? Não há católico nenhum. Não, aqui não há católico. Então e batistas há? Não, batistas também não. Não, não há aqui batistas no céu. Não. Então e presbiterianos há? Não, também não, nem pensar. E reino universal não há? E maná não há? Não, aqui não há nada disso. Então o que é que está cá? Aqui estão remidos por Cristo. Aqui estão remidos por Cristo. E o céu está cheio de remidos por Cristo. Graças a Deus. Obrigado. Vou pedir que os irmãos façam favor da junta administrativa, façam favor de chegar aqui. Chegar aqui para fazer a distribuição do pão e do cálice. E como já dissemos, e certamente todos os irmãos concordam, eu fico aqui porque fico muito mais bonito. Não vejo mais? Não fico muito mais bonito. Todos os irmãos concordam que realmente este ato é um ato simbólico e Jesus deu aos discípulos
realmente esta incumbência de cada vez que nós tomamos o pão e o cálice, não é por sermos melhores do que os outros, não é por termos mais moralidade que os outros. A moralidade e a ética são consequências da salvação que devem ser na nossa vida, apesar dos nossos problemas, das nossas dificuldades que nós temos e sentimos todos os dias. Mas é uma maneira de nos lembrarmos da obra redentora de Cristo. Então, cada vez que o fizermos, devemos fazê-lo lembrando a Cristo, lembrando a sua morte e a sua ressurreição. Porque muitas pessoas custa-lhes a entender, e é natural, como é que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo operaram a nossa salvação. Mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Sem a morte de Cristo, sem a sua ressurreição, nós estamos perdidos. A única solução é Cristo. E, meus irmãos, vejam que realmente no mundo está a haver uma perseguição feroz aos crentes, tanto aos cristãos, de maneira geral. Uma perseguição feroz. E ninguém se incomoda com isso. Toda a gente se incomoda com qualquer coisa. Até com uma morte de alguém famoso, etc. Toda a gente fala. Mas poucos estão a ver aquilo que está a acontecer no mundo com os cristãos. É lá longe, dizemos nós. Não é nada connosco. Mas ninguém se incomoda. Estão crentes, nossos irmãos da fé, a serem trucidados, a serem decapitados. Ainda ontem li que uma senhora, por facto de não ter aceito a doutrina que lhe querem impor, cortaram uma mão. Mas isso foi uma coisa única. Cortar uma mão é menos do que cortar a cabeça. Mas isso está a acontecer no nosso mundo. Então porquê? Porquê? E nós, na nossa comunidade, vamos indo e não fazemos nada para que outros venham ao conhecimento do Evangelho. Então, que realmente nós possamos entender a nossa responsabilidade. Nós temos um compromisso, eu não tenho pão, não. Já vai, já. Pensei que estivesse aqui debaixo. Graças a Deus já temos aqui dois. Deve ser só lá, há pouco tempo era só um. Muito bem. Então, irmãos, vamos pensar nisso. O nosso compromisso com Deus e com os nossos irmãos. Vamos orar mais. Vamos trabalhar mais para que alguma alma venha ao conhecimento do Evangelho. Estas palavras que eu estou a dizer já são tão velhas, não têm nada de novo. Mas sabem, um grande teólogo disse, e pregador disse, nós devemos sempre falar das coisas velhas. Mas as coisas velhas é que são não as filosofias vãs, aquilo que nós podemos dizer muito bonito, são só palavras. Vamos realmente trabalhar para que alguém venha ao conhecimento do Evangelho, da Boa Nova. Tomemos este pão e que neste momento fiquemos em oração, pedindo realmente ao Senhor que ajude alguma alma aqui que ainda não tem essa certeza de salvação, que possa realmente reconhecer o seu estado perante Deus. Pode ser uma pessoa muito boa perante os homens. A bondade não a salva. As boas obras não salvam. Quem salva é somente Cristo. Coloque a sua confiança em Cristo. Tomemos este pão. E da mesma maneira, tomou o cálice e disse, este cálice é o meu corpo que é dado por vós. Parece uma contradição, não é? Cristo estava ali, o seu corpo físico estava ali. Portanto, ele disse,
isto é o meu corpo que é dado por vós, e este vinho representa o meu sangue e a nova aliança no meu sangue. A nova aliança. A aliança com Deus por intermédio de Cristo, o próprio Deus encarnado. Tomemos este vinho. Vai visitar tua igreja, ó bendito Salvador, sem tua graça ela puxa, ficará sem vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, agora, para todo sempre.